no Facebook da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na cidade de Guaranésia. E com certeza, na noite de hoje, nós queremos compartilhar uma palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor José Walter Tadeu, e queremos ministrar uma palavra para você aí. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde estamos impossibilitados de poder estar na casa de Deus, na igreja, cultuando, louvando ao Senhor, mas precisamos de um texto bíblico, onde com certeza nós cremos que Deus ele vai estar abençoando a minha e a sua vida. Eu quero convidar você para ler, fazer uma leitura no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, um texto bastante conhecido de todos nós, leitores da Bíblia, mas com certeza Deus vai falar ao meu e ao seu coração aqui nesta oportunidade. Não podemos estar na casa de Deus, na igreja, mas isso não significa que estamos distantes do Senhor. Muito pelo contrário. Precisamos aproveitar este momento, que é um momento de reflexão para todos nós, nessa quarentena que o Brasil inteiro está enfrentando, e nos aproximar de Deus, nos aproximar da sua palavra, para ter vigor espiritual, para continuarmos lutando em favor da nossa vida. 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do primeiro versículo, diz assim: Então Elias, o tisbitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Louvamos a Deus por essa palavra. Acredito eu que você que conhece um pouco da Bíblia, ou você que está tendo a oportunidade de conhecer, porque estamos levando esse vídeo não só aos irmãos, mas tem muitos irmãos e muitas pessoas que ainda não são cristãos, que estão conectados conosco, e você terá a oportunidade de poder ouvir uma palavra ao seu coração. A Bíblia nos diz que Elias, ele era um profeta, foi chamado por Deus para profetizar no meio da nação de Israel em um tempo muito difícil para o povo, em um tempo onde a nação estava passando por um momento de turbulência muito grande. O rei Acabe, que era o rei que reinava nessa época, havia trazido, por intermédio da sua esposa Jezabel, muitos deuses estranhos para o seu povo. Baal, os Balaíns, estavam ali e tirando a vida espiritual da nação que fora escolhida por Deus. E aí a Bíblia nos ensina que Deus ele chama o profeta Elias para profetizar no meio dessa geração, para profetizar em tempos de crise, em tempos de muita dificuldade, para profetizar em tempo onde não estava propício, mas era exatamente o tempo onde Deus o chamou
para que ele pudesse falar e trazer à memória do povo quem era realmente o Deus em Israel. E nós ouvimos e vemos que Elias ele aparece aqui no capítulo de número 17. É a primeira aparição do profeta. E ele já vai receber uma mensagem de Deus para ir até aonde estava o rei. E ele apresenta diante do rei. E a Bíblia nos ensina que ele vai nos dar e vai trazer uma palavra, uma profecia que estremeceu o rei e o reinado naquela época. Elias, ele se volta para Acabe e vai dizer, olha, por 3 anos e meio, não vai chover, não vai cair orvalho, não vai descer água sobre essa terra. Segundo a minha palavra, chuva não haverá, orvalho não vai descer. O profeta ele foi enviado por Deus e agora ele diz, segundo a sua palavra, tudo isso vai acontecer aqui. E todos nós sabemos que a chuva ela é essencial. Ela é essencial para a vida do ser humano, para qualquer lavoura, para qualquer plantação, para qualquer vida. A água ela é essencial. E Elias ele descreve nesse tempo que haveria um tempo que não iria chover. E aqui nós observamos que quando ele profetiza, quando ele ensina e fala a respeito da falta de chuva, a Bíblia nos diz que Deus o chama e fala, agora você vai daqui e vai se esconder. Você vai se esconder e o próprio Deus vai nos dizer, você vai se esconder lá no ribeiro do Querite, que fica de frente do rio Jordão. E aí nós podemos observar que Baal, que era o Deus que estava sendo trazido para a nação de Israel, a qual muitos já estavam se prostrando diante dele, ele era conhecido como o Deus que trazia chuvas. Ele era conhecido como Deus que trazia colheitas generosas, abundantes no meio do povo. Então, o Deus que eles estavam servindo, que era o Deus Baal, ele era o responsável por isso. Acreditavam eles, a cultura deles, os que serviam Baal, que ele era o Deus da chuva, que trazia chuva, que enviava chuva no meio do seu povo. E aí vem Elias falando em nome do Senhor, dizendo em nome do Senhor que não iria chover. Elias estava ali preparando um cenário para que todos viessem entender e compreender quem era o Deus que comandava o tempo, quem era o Deus que regia as estações, quem era o Deus que realmente fazia acontecer no meio do seu povo. E aí nós vamos entender e compreender aqui que Elias fala e vem confrontar o rei Acabe de acordo com a crença que a nação de Israel agora estava obtendo, ou uma boa parte da nação, que era em Baal, o Deus da chuva, o Deus da abundante colheita. Se o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, cerrasse os céus, trancasse as comportas do céu para que não descesse chuva e nem orvalho, toda a nação iria sofrer. Todo o povo iria padecer. E foi exatamente isso o que iria proporcionar no meio do povo. Elias estava preparando um cenário para que todos viessem conhecer quem era Deus. Para que todos viessem entender no meio da nação quem era o Senhor. E aí nós podemos aplicar isso para os dias em que nós estamos vivendo.
Observe comigo. Estamos passando dias difíceis na face da terra. Estamos passando dias tenebrosos. Mas nós ainda precisamos acreditar, precisamos crer e confiar que existe um Deus vivo, que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que ainda está com o controle das nossas vidas nas suas mãos. Tudo o que acontece é por permissão de Deus. Tudo o que acontece ainda está no controle de Deus. Nada fugiu do controle do Senhor. Ele controla o tempo, ele controla as estações, ele controla tudo aquilo que acontece sobre as nossas vidas. Ele é o dono da vida, ele é o autor da nossa vida. E o mais importante nos dias em que nós estamos vivendo, ele é e precisa ser o autor e o consumador da nossa fé. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, nós não podemos deixar de perder e deixar a nossa fé de lado. Nós não podemos cultuar mais na igreja, né? Existem normas e nós entendemos, está correto, mas nós não podemos, aonde estivermos, deixar de crer e acreditar que o nosso Deus ainda está no controle de todas estas situações. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar de lado, vamos deixar de lado. E nós precisamos sair dessa situação entendendo que o Deus que nós servimos ainda é um Deus soberano. Ainda é um Deus que detém o controle da terra sobre as suas mãos. Ainda é um Deus que olha por cada um de nós. E um Deus que tem nos guardado. Então Elias, ele queria confrontar, a intenção agora era confrontar Acabe a respeito do Deus que eles estavam servindo. Só que Deus, ele sabia, Deus, ele conhece o dia de amanhã, Deus, ele sabe, ele vê além daquilo que nós podemos enxergar. Aí quando ele chama Elias e diz, olha Elias, agora você vai sair de cena. Você vai para o Querite, você vai ficar à beira do Querite. Vai ficar escondido lá. Vai ficar guardado lá, protegido lá. E ele faz questão de dizer, no versículo de número 5, você vai se esconder no Querite, no versículo de número 3 também. E este ribeiro, esse afluente do Rio Jordão, ele dá de frente com o Rio Jordão. É um braço do rio pequeno, mas ele dá de frente. Aí eu acredito que quando ele chega, ele acha o lugar para ele habitar, que era o ribeiro. Um braço do rio pequeno. E ele vê, consegue enxergar o Jordão do outro lado. Porque o Querite ficava de frente para o Jordão. Imagine você. Estamos diante de uma circunstância, de uma situação onde o profeta acabara de fazer uma profecia que muitos de nós não teríamos coragem, mesmo tendo convicção de que era Deus, de dizer. Embora aqui Elias ele tenha dito que era segundo a sua palavra. Não foi Deus que havia mandado ele falar daquela forma. Não foi Deus que havia dado as palavras na sua boca para ele profetizar. Não, era segundo a palavra dele. Deus assinou embaixo. Mas muitos de nós nos conformamos com as coisas dessa vida e às vezes queremos ir não somente na conformidade com que as coisas estão andando. E não funciona assim. Nós temos um padrão, nós temos a palavra de Deus que é o guia para as nossas vidas, não podemos fugir dela. Não podemos sair sobre aquilo que Deus ele requer sobre as nossas vidas. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de quarentena que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar falando de Cristo. Nós precisamos continuar dizendo a respeito de Deus, que Jesus está voltando, que a mensagem que ele deixou para mim e para você, ela vai se concretizar. Jesus está voltando.
Aí alguns vêm indagar a respeito da nossa fé, dizendo, mas Deus ele não poderia fazer com que essa situação cessasse, com que se arrumasse uma cura para a enfermidade que tem assolado o nosso mundo, ou alguma coisa nesse tipo. Deus pode todas as coisas. Mas muitas das vezes, muitas coisas acontecem para que eu e você venhamos entender e conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. A Bíblia nos diz que por muitas ações nós iríamos passar, mas Deus ele é poderoso para nos livrar de todas elas. Nós passamos, mas não passamos sozinhos. Nós passamos, mas passamos na presença do Senhor. Passamos acreditando que algo sobrenatural dos céus ainda vai acontecer nas nossas vidas. E mesmo que não aconteça nada, nós ainda acreditamos que a promessa dele vai se cumprir na vida da sua igreja, do seu povo. Mesmo que nós venhamos a tombar a tumba fria, descer a sepultura, ainda existe uma promessa gloriosa para cada um de nós. Se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor e à sua palavra, o céu é ali. O Senhor tem morada preparada para os seus. O Senhor tem lugar de repouso, de descanso para os seus. Mas enquanto estivermos vivendo nesta terra, nesta vida, entenda, compreenda comigo a palavra do Senhor. Deus, ele falou para Elias, vai, retira-se, esconde no ribeiro de Querite. E lá estava Elias, aleluia, escondido, guardado, sob a proteção de Deus, ali junto do ribeiro. Deus, a Bíblia nos diz que todos os dias, ele dava ordem para os corvos, animais de rapina, e aonde estava Elias, e ele levava pão todos os dias. Ele levava carne todos os dias, de manhã e à noite. Ou seja, o profeta, o servo de Deus não estava sozinho. Deus estava com ele ali. Deus estava passando aquela luta, aquela provação junto dele ali. Entenda você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, por maior que seja a dificuldade nas nossas vidas, você precisa ver Deus do seu lado. Você precisa sentir Deus junto de ti. Você precisa entender que Deus está passando junto de você. Elias estava ali todos os dias, tinha corvos levando pão, levando carne, levando o mantimento para Elias. Ele estava sozinho em pessoa, mas Deus o visitou todos os dias ali. Era um momento aonde ele estava tendo experiências com Deus. Quando eu digo que Deus o visitava, a Bíblia não diz que Deus aparecia igual aparecia para Adão, mas todos os momentos, em vez que ele via o corvo trazendo o seu mantimento, trazendo o seu alimento, ele podia ver Deus naquela situação. É Deus cuidando de mim. É Deus zelando pela minha vida. Deus me guardando, me protegendo. E Deus só faz isso com aqueles que ele ama. Jesus, ele te ama. Jesus, ele nos ama. E o interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que o tempo foi passando e Elias continuava no ribeiro. Um grande escritor por nome Jimmy Swaggart, é o comentarista da Bíblia de estudo, de expositor, ele vai dizer para mim, lendo, estudando um pouquinho, que Elias ficou no ribeiro por aproximadamente 2 anos. Imagine você 2 anos sem ter a companhia de ninguém. 2 anos sozinho, junto do ribeiro. Foi o tempo que Deus estava preparando Elias para uma obra maior na vida dele. Foi o tempo que Deus estava trabalhando no íntimo, na vida, no coração, na mente de Elias,
mostrando para ele a providência de Deus, mostrando para ele quem é que cuidava do homem, mostrando para ele quem é que zelava pela vida dos humanos. 2 anos, aproximadamente, junto do ribeiro. E depois de ter pregado, vamos trazer agora para nós, pregadores da palavra de Deus, depois de ter profetizado uma grande profecia, às vezes muitos de nós podemos pensar, agora é a hora de eu estourar, agora é a hora de Deus me alavancar, agora é a hora de eu subir mais um degrau. E às vezes nós estamos na contramão daquilo que Deus quer. Às vezes temos uma mensagem e já achamos que somos os melhores. Então Elias profetizou e agora Deus precisava lhe guardar. Era a hora dele ser protegido, porque o profeta Obadias, ele vai dizer, um capítulo à frente, no período que Elias estava escondido, o rei Acabe havia mandado ele procurar Elias em todas as partes do reino. Estava sendo procurado para poder ser morto. Mas enquanto todo procurava ele, estava ele sendo guardado por Deus, sendo protegido por Deus e tendo experiências com Deus. Que tal eu e você aproveitamos esse tempo? Nós estamos em confinamento, vamos dizer assim, estamos de quarentena, nos protegendo, nos precavendo, para conhecer melhor a Deus, entender melhor o Senhor, aproveitarmos esse tempo que nós temos, esse tempo que está sendo atribuído para mim, para você, para conhecermos melhor o Senhor. Às vezes conhecemos a Deus apenas de ouvir falar, mas o Senhor quer que eu e você conheçamos a Ele realmente como Ele é. E Deus, Ele não é apenas um Deus que as pessoas dizem e falam por aí, não. Deus é um Deus onipotente. Deus é um Deus que conhece o seu coração, sabe aquilo que você está pensando. Eu conversei com o irmão à tarde, o irmão Zé Paulo, ele está ao vivo com a gente ali, mandou a paz do Senhor. E ele veio me dizer que está aproveitando o tempo agora e está ficando crente de verdade, conhecendo a Deus. É um momento para nós nos aproximarmos de Deus. É um momento para nós entendermos aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. Aproveite esse momento. Aproveite o momento que Deus está dando. Foi Deus que mandou Elias ir se esconder, ir para o Querite, ficar fora, longe das pessoas. Foi Deus. Mas anos se passou. E a Bíblia vai nos dizer que o Querite, o tempo em que ele estava ali no Querite, eu quero compartilhar com vocês, conhecendo a Deus, creio que todos os dias estava para o Jordão. O Rio Jordão lá estava. O Rio Jordão ele vai tipificar para nós, ele vai explicar para nós e trazer uma noção de coisa grande. Querite não. Querite era o braço do rio, era um negócio pequeno. O Jordão é o grande. Querite, ele significa colocar o tamanho certo, no hebraico, de molde, cortar, ou seja, adequar. Era o que Deus estava fazendo com Elias. Deixar ele no tamanho certo para depois ele poder ser usado de uma forma mais ousada. Jordão não. Jordão já tipifica coisa de aquele que corre, o rio que corre, leva para muitos lugares. Enquanto ele estava sendo moldado no Querite, ele estava olhando para o Jordão. Sabe, passava na mente dele assim, quem sabe um dia eu não possa estar sendo guardado lá no Jordão. Sabe, Deus não pode estar me escondendo lá no Jordão. Às vezes nós estamos numa situação, de algumas vezes, de desconforto na nossa vida, em lugares pequenos, sendo moldado, sendo trabalhado por Deus, sendo colocado no lugar certo que Deus deseja que nós estejamos. Mas sempre
olhando para coisas maiores lá na frente. Deus nunca vai nos deixar do mesmo tamanho na vida espiritual. A Bíblia nos diz, e nós tivemos um trabalho na nossa igreja com a juventude, agora no mês de fevereiro, que teve como tema crescer na graça, no conhecimento. Onde nós, na presença de Deus, precisamos crescer na nossa vida espiritual e precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. É o que Deus deseja para cada um de nós. Chegou o tempo e o ribeiro se secou. 2 anos aproximadamente. Não estava chovendo, não tinha água, não tinha orvalho. É natural que as águas minguem. O ribeiro se secou. E quando o ribeiro seca, a provisão de Deus na vida de Elias, ele passa para uma outra etapa. Deus não abandonou Elias. Da mesma forma que Deus não te abandona em situação nenhuma. Apenas mudou o decurso da história. Agora Deus diz para você, sai daí porque não tem mais água. Agora os corvos não precisam mais trazer pão e carne para ti porque não tem água. Se não tem água, não tem como sobreviver sem água. Então você sai daí. Versículo 8 do texto que nós lemos. E vai, versículo 9, vai até Sarepta, a cidade de Sarepta. E habita lá, porque lá eu ordenei para que uma mulher te sustentasse. E a Bíblia nos diz, obedece à voz de Deus, vai até Sarepta. E ali ele se encontra com a mulher. E ela continua sustentando Elias para mais um tempo. Não dá tempo de entrar nessa história. Já faz 27 minutos que estamos ao vivo. E eu quero chegar num ponto principal dessa mensagem, desse ensino, dessa palavra para os nossos corações. Continua guardando de uma forma ou de outra. Ele estava sendo protegido por Deus, ele sendo guardado por Deus. Só que chega um dia em que 3 anos e meio se vence. O tempo da profecia chegou ao fim. A Bíblia nos diz, no capítulo 18, versículo 2, que Elias mostra-te a Acabe. E a fome, ela era extrema lá em Samaria, em Israel. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem água. Não havia colheitas, não havia plantação nenhuma sobrevive com a falta de água. Sabemos disso. E agora chegou a hora do profeta apresentar diante do rei Acabe. E ele vai. Ele passou um tempo por um processo de aprendizado. Ele passou por um processo onde ele pôde conhecer melhor quem era o Deus que ele servia. E aí quando ele apresenta-se diante de Acabe, a Bíblia nos diz no capítulo 18, versículo 10, vive o Senhor Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo, aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações e eles te não tinham achado. Era o que o profeta Obadias estava dizendo para ele, Acabe está à sua procura. E aí Elias dá um descanso para ele, pode dizer para Acabe, cheguei, eu vou me apresentar diante dele. E aí a Bíblia nos diz que quando Elias se apresenta diante do rei Acabe, quando se apresenta diante do rei naquela época, agora ele tinha uma missão ainda maior para fazer. A nação, disse, estava sendo dominada por Baal, adoradores de Baal. E a Bíblia nos diz que Elias se apresenta a Acabe e convoca ele para que eles pudessem entender e ver quem era o verdadeiro Deus em Israel. Quem era Deus em Israel? Se era Deus, Jeová, ou se era Baal, que mandava ou comandava. Acredito eu que os defensores de Baal, aqueles que serviam a Baal,
poderiam até estar já um pouco decepcionados. Lembra o que eu disse no princípio? Baal era o Deus que trazia chuva, eles entendiam assim. Baal era o Deus que trazia colheitas generosas, eles entendiam assim. E na verdade nós sabemos que não, então passou-se 3 anos e meio, não veio chuva e não veio colheitas, por falta da chuva. Ou seja, o Deus Baal não havia atuado nesse período. E aí nós vamos entender, meus irmãos, que a Bíblia nos diz que Elias, ele convoca os profetas de Baal, os profetas de Azera, 400 de Baal, 450 de Azera. Chama eles para que eles possam oferecer um sacrifício a Deus. Elias oferecia ao seu Deus e os profetas de Baal ofereciam ao seu. E aí você vai observar que ele coloca as regras, impõe, traz o holocausto, 2 animais, um para cada um, monta-se o altar e fala para os profetas de Baal: agora vocês vão invocar o seu Deus. O Deus que responder por fogo. O Deus que consumir o holocausto com fogo. Este será reconhecido como o verdadeiro Deus em Israel. E a Bíblia vai nos dizer que os 850 profetas, eles organizam ali o holocausto e começam a clamar, começam a invocar o seu Deus, que ele viesse responder com fogo. E Elias, muito ousado, ousadia de profeta precisa ser diferente, muito ousado. Ele começa a tirar sarro dos profetas de Baal, dizendo: será que o Deus de vocês não está dormindo? Ou está fazendo alguma outra coisa, viagem, e não consegue lhes ouvir, não consegue lhes atender? Quem tem Deus na vida, quem é profeta de Deus, precisa ser ousado. Precisa entender e confiar no Deus que serve, no Deus que é poderoso. Quando os profetas de Baal deixam aquele lugar sem resposta, vem Elias, organiza o holocausto, arruma o altar, coloca o seu sacrifício em cima, ajunta 12 pedras, que simboliza as nações de Israel em volta do altar, e aí ele clama a Deus. Ele faz uma oração ao Senhor, ele faz um clamor ao Senhor, e Deus responde. E a Bíblia nos diz que fogo cai dos céus, consome o altar, lambe toda a água que havia sido jogada. E aí ele pode dizer para todos que ali estavam: só o Senhor é Deus. O Deus que respondeu por fogo foi o Senhor Jeová. O profeta, ele precisa ter a convicção de quem é Deus. Nós precisamos ter convicção do Deus que nós servimos. Eu estava lendo a respeito de Jonathan Edwards, um rivalista do século XVIII. No ano de 1931, em um dos seus sermões, ele diz assim: a diferença entre o julgamento racional, que o mel é doce, e de ter o sentimento da doçura. Jonathan estava dizendo que é muito diferente você saber a doçura que existe no mel do que você ouvir que o mel é doce. E eu quero trazer essa aplicação para nós. Elias estava dizendo, e a palavra para ele estavam: olha, provem do milagre de Deus. Provem do Deus soberano. E aí eu trago para mim e aí para a sua vida, para nós entendermos: olha,
Nós não podemos apenas viver e ouvir falar a respeito de Deus. Deus, ele é tudo aquilo que nós ouvimos falar e mais um pouco. Você ter o racionamento, o julgamento racional de quem é Deus é uma coisa. Agora, você sentir a graça de Deus, você sentir a presença de Deus, você entender na sua vida quem é Deus, é totalmente diferente. Ele diz, né, é ter o sentimento da doçura, ao invés de só saber que o mel é doce, é poder provar. É provar que o mel é doce. Vamos entender, meus queridos irmãos, que o tempo que estamos vivendo, para nós conhecermos melhor o Deus que servimos, é para nós falarmos de Cristo, é para nós anunciarmos a palavra, é para nós termos fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, ele vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você espera, mas que você não vê. É a prova daquilo que você não vê, mas você espera, você aguarda. Você tem fé que dias melhores virão. Você tem uma esperança que esses dias acontecerão nas nossas vidas. E isso não podemos deixar de lado. Vamos observar que Elias, ele precisou passar pelo processo da separação, pelo processo do isolamento. Elias, ele precisou passar pelo processo aonde ele pôde realmente entender e conhecer um pouco mais de Deus. Só que a Bíblia vai nos dizer que depois que Elias ele mostra para toda a nação que ele destrói os profetas, mata os profetas, ele começa a ser perseguido pela mulher de Acabe, Jezabel. E aquela perseguição trouxe tormenta para ele, trouxe medo. Ele não teve medo de 850 profetas, mas ele teve medo da mulher de Jezabel. E a Bíblia nos diz que ele vai se esconder. Ele se esconde debaixo de um pé de zimbro. E a Bíblia vai nos dizer, amados e queridos, que Deus conhecia o profeta. Ele vai até ele, aonde ele estava. Onde estava, para dizer para ele que a obra dele, na vida dele, ainda não havia acabado, ainda não havia cessado, não havia terminado. Às vezes, diante dos problemas, diante das dificuldades da nossa vida, nós queremos recuar, nós queremos dar um passo atrás, queremos voltar, queremos retroceder na nossa vida. Enquanto o Senhor está dizendo para mim, para você, é hora de marchar, é hora de ir adiante, é hora de caminhar mais um pouco, mais uma milha, é hora de nós entendermos e conhecermos um pouco mais de Deus, como o profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Versículo 3, conheça um pouquinho mais de Deus em cada circunstância da tua vida. Entenda um pouquinho mais do Senhor, aprenda um pouquinho mais com ele. Diz para Elias, levanta, muito grande ainda é o seu caminho. Lembra dos teus sonhos, lembra dos teus projetos. Eu olho para Elias dizendo, olhando, observando, enquanto ele estava no Querite, ele estava olhando para o Jordão. Um rio grande, um rio maior, desafios maiores, projetos maiores. Olhe para a tua vida. Não se contente apenas na situação que você está vivendo. Deus sempre deseja algo maior para você. Deus deseja algo melhor para a tua vida. Deus, ele quer que eu e você cheguemos ao Jordão. Colhemos mais frutos, colhemos algo a mais sobre as nossas vidas. Não se limite. Não se limite. Você serve um Deus limitado. Você não serve um Deus que é pequeno. Nós servimos um Deus grande. Elias, levanta daí. Muito grande é o
caminho precisa caminhar um pouco mais. E a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele se levanta. E aí nós vamos observar, e eu gostaria de acompanhar com vocês, no capítulo 2 de 2 Reis, muitas coisas acontecem, né? Muitas coisas acontecem. Depois que ele destrói os profetas, ele ordena ao Senhor e a chuva desce. A chuva desce no meio da nação. Tudo rega a terra, volta ao normal. E agora, no capítulo 2 de 2 Reis, eu preciso concluir esta mensagem. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 6 e 7, depois que Elias se levanta e continua o seu caminho, o versículo 6 vai dizer que Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele estava dizendo com Eliseu: olha, você fica agora, porque foi Deus que me enviou para o Jordão. O mesmo Deus que havia enviado ele para o Querite, e a questão de mostrar que o Querite estava diante do Jordão. Agora o mesmo Deus envia ele ao Jordão. Porque a obra que Deus tinha para fazer na vida de Elias no Jordão era grande por demais. Vamos dizer, era maior ainda do que aquela que Deus havia feito na vida dele no Querite. Quando Deus tem promessa, quando Deus tem projeto, quando Deus quer alguma coisa a mais de mim, de você, ele não se limita. Ele não se limita. Deus havia enviado o profeta Elias agora para o Jordão. Estava junto de Eliseu. Ele estava, quem sabe agora, realizando o sonho de um dia estar de Jordão. Lembra que nós falamos anteriormente? Quando ele estava no Querite? Não se acomode. Pode ser que chegue o tempo da frustração, pode ser que chegue o tempo da dificuldade, pode ser que chegue o tempo da tristeza, mas não se acomode. Esse tempo também passa. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas debaixo da terra. O tempo passa. E vai chegar a hora, vai chegar o momento que Deus vai te enviar para o Jordão. Que Deus vai proporcionar coisas maiores na tua vida. Que Deus vai proporcionar coisas grandes. Às vezes coisas que você sonha hoje e parece ser impossível. Mas vai chegar o tempo. E receba como uma promessa de Deus para a sua vida. Em que o Jordão vai estar debaixo dos seus pés. E aí você vai entender realmente o Deus que nós servimos. Diante dele, olha só, fica-te aqui porque eu me enviou ao Jordão. Ele disse, vive o Senhor, Eliseu dizendo, e vive a tua alma que não te deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. E aqui eu trago uma reflexão para as nossas vidas. Uma revelação da palavra para as vidas. Aqui estavam 50 homens junto com Elias e Eliseu. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 7 que eles tiveram que parar de longe, de frente com o Jordão. E só Eliseu com Elias ficaram diante do Jordão. Quando Elias pega a sua capa, fere as águas, o Jordão se abre, o rio se abre. Mas aqueles 50 homens tiveram que ficar de longe. Sabe o que eu entendo?
Quem nunca passou pelo Querite não pode receber a bênção do Jordão. Quem nunca passou pelo momento, pela provação de Deus, de ser colocado no tamanho certo, de ser separado, de ser moldado no tamanho certo, não pode, de maneira nenhuma, usufruir das bênçãos que o Jordão vai proporcionar. É por isso que esses 50 homens ficam parados de longe, só assistindo, só vendo, enquanto Elias e Eliseu, eles contemplam o Jordão se abrir. Louvado seja Deus. Eles contemplam o Jordão se abrir e pisar em seco. Olha Deus trazendo para as nossas vidas todos aqueles que desejam coisas maiores pela sua vida, para a sua vida espiritual. Não murmure do Querite. Não murmure, não diga que você não está sendo visto, que você não está sendo contemplado por ninguém. Não murmure, não questione. A terra de molde, a terra de ser colocado no tamanho certo, ela precisa existir na nossa vida. É lá que você vai conhecer o Deus que você serve. É lá que você vai passar pelo processo aonde você vai aprender como lidar com as circunstâncias que irão na sua vida. Lembre-se, eu vou refrescar a sua memória. Lá no Querite, Elias teve experiências com Deus, para depois lutar contra 450 profetas de Azera e mais 450 profetas, 400 profetas de Baal. Lá Deus estava preparando ele para subir o Carmelo e mostrar para todo Israel que Deus era Deus na vida de Elias. Não subjugue o templo da provação. Não subjugue o tempo onde todas as coisas não dão certo, onde todas as coisas não na sua vida. Não, muito pelo contrário, meus irmãos. Todo tempo, ele surte o efeito necessário no tempo certo das nossas vidas. Elias agora, ele contempla o rio Jordão se abrir, o seu sonho de tempos atrás. E aí eu quero trazer você para você entender junto comigo. Olha só. Deus, ele é o Deus que realiza sonhos, mesmo que sejam sonhos impossíveis. Pastor, mas não está isso na Bíblia. Mas eu sugiro, eu entendo. E a Bíblia nos dá menção para nós entendermos assim. Quando Elias estava diante do que ele sonhava com o Jordão, Deus, ele realiza sonhos. Deus, ele realiza quando os sonhos são projetos de Deus. Quando são projetos de Deus, eles são concretizados, mesmo que ninguém entenda. Lembra de José? José, um certo dia, ele se levanta, vai diante do seu pai e dos seus irmãos e diz: pai, tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas estavam se prostrando diante de mim. Ele estava dizendo: pai, eu sonhei que o Senhor, a mãe e os meus irmãos estavam se prostrando diante de mim. Era sonho, mas era sonho de Deus. Todo mundo dizia: isso nunca vai acontecer, José. Isso é coisa da tua cabeça, menino. E para concretizar que isso não vai acontecer, tentaram matar ele. Tentaram matar o jovem José. Mas quando os sonhos são de Deus, quando Deus, ele assina embaixo os nossos sonhos, os projetos, pode acontecer o que for nas nossas vidas. Deus, ele é poderoso para fazer com que tudo aquilo que você sonhou se concretize. Desde que esteja debaixo da vontade soberana
do Senhor. Tantas pessoas que sonham com o ministério frutífero, tantas pessoas que sonham com coisas lindas na sua vida. Sonhe. Você precisa sonhar, sonhe. A nossa vida, nós precisamos ter projetos. Sonhe em ganhar uma cidade inteira para Jesus. Sonhe em ganhar almas, vidas, famílias para Cristo. Sonhe. Deus, ele vai compartilhar com você os seus sonhos. Elias, agora ele chega de Jordão, o sonho dele estava se realizando, se concretizando. Era um projeto de Deus. E depois que ele passa o Rio Jordão, a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele é levado por Deus numa carruagem de fogo. Deus arrebatou Elias. Deus, ele arrebatou o profeta. Ele não provou a morte e foi levado dali. Olha o que Deus pode fazer na vida de quem é fiel a Ele. Na vida daqueles que realmente professam uma fé genuína no Senhor. Olha como que Deus, ele pode realizar na vida do ser humano. Então, eu e você precisamos ter esta convicção. Deus, o desejo dele, primeiro é que nós sejamos ousados. Não vamos nos acovardar diante das circunstâncias que surgem nas nossas vidas, diante dos problemas que surgem nas nossas vidas. Não, se esconda em Deus. Se esconda no Senhor. Abrace a fé. Abrace a sua confiança. Abrace com todas as suas forças o Deus que nós servimos. Ele é poderoso para reverter a sua situação. Ele é poderoso para reverter o quadro da sua vida. Quem sabe você não está passando por momentos difíceis no seu lar, na sua casa. Quem sabe o desemprego não tem dado muitas vidas. A crise econômica, quem sabe não tem chegado sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor está nos desafiando, eu e você, para crermos nele. Acredite nele. Coloque, deposite a sua fé nele. Se você entregar a sua vida para Cristo, se você viver na dependência de Deus, Deus vai cuidar de você. O cuidado de Deus na nossa vida é soberano. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas, ele é um alicerce para nós entendermos que daqui por diante nós precisamos e necessitamos verdadeiramente do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, possa continuar nos fortalecendo. Suporte o querido na sua vida, o momento de dificuldade na sua vida, suporte, porque enquanto você estiver suportando o querido, você vai estar aguardando o Jordão. O mesmo Deus que enviou Elias para o Querite foi o mesmo Deus que enviou ele para o Jordão e depois do Jordão levou ele para junto dele. Deus é soberano. Deus, ele não precisa dar satisfação para mim, para você. Não precisa. Basta eu e você entendermos e confiarmos no Senhor. O mais ele vai fazer nas nossas vidas. O mais ele vai realizar nas nossas vidas. Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, possa nos dar forças para superar esses momentos de dificuldade das nossas vidas. Possa fazer com que eu e você saiamos da situação que estamos com uma fé ainda mais viva, com uma fé ainda mais eficaz,
com uma fé tremenda. Não uma fé natural, uma fé sobrenatural. Porque o Deus que nós servimos é um grande. Fique para a sua meditação essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, para concretizar na sua vida, a cada dia, os seus sonhos. Que os projetos de Deus, como era na vida de Elias, se tornem uma realidade também na sua vida. Todas as dificuldades irão passar, irão cessar. Vai voltar ao normal. Mas que eu e você nunca mais sejamos pessoas normais. Que eu e você possamos ver e experimentar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nunca mais seremos pessoas normais. Amém? Compartilhe esse vídeo no seu Facebook para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra. Que Cristo Jesus possa continuar abençoando. Eu não posso deixar também nesta oportunidade, desejar as nossas felicitações aos irmãos da nossa igreja que estão fazendo aniversário hoje. Nosso irmão Nelson Florentino, nosso irmão José Paulo, nosso irmão Toninho Pretim, 3 presbíteros da nossa igreja que fazem aniversário no mesmo dia. E infelizmente nós não podemos comer bolo junto, né? Mas que Deus abençoe vocês, proporcione dias de bênção, de paz, de refrigério sobre as vossas vidas. E tenha certeza que o Deus que os trouxe até aqui, Ele é poderoso para realizar muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero finalizar esta live fazendo uma oração por você. Aonde você esteja, acredito que a grande maioria das pessoas estejam no seu lar, até porque estamos vivendo a quarentena e precisamos estar no nosso lar. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, agradecer a todos os irmãos, a todas as pessoas que curtiram o nosso vídeo, estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês. Eu vou orar por você. Você está, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e eu vou interceder na sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor Jesus, neste momento, pela oportunidade que o Senhor permite a cada um de nós, Senhor, a adentrarmos aos lares dos teus filhos através da internet e poder abençoar com a tua palavra a vida dos teus servos. Que o Senhor possa continuar guardando cada um, protegendo os teus filhos, ó Deus, na tua presença. Tudo que foi ensinado, tudo que foi pregado, que possa ser verdade na vida de cada um dos teus filhos. E que esta palavra possa se cumprir de uma forma gloriosa sobre o nosso. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo, está nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar a família dos teus filhos, guardando, protegendo para a glória do teu nome. Que a tua presença, Senhor, seja por demasiadamente forte sobre as nossas vidas, que possamos compartilhar com o nosso filho, com a nossa família, a graça que o Senhor tem para cada um de nós. Deus abençoe todos que estão nos assistindo, abençoe a nossa cidade, nossa querida Guaranésia, abençoe todas as autoridades do nosso município, o nosso estado, o nosso país. Abençoe, Senhor, este mundo que está vivendo e sofrendo com esta pandemia, Senhor Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas, nós cremos. Dê a tua bênção, graça, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.